Oi gente, bem-vindos ao meu canal, espero que vocês estejam bem. Eu tinha sumido durante um tempo, começou a semana de prova, mas agora já passou e tá tudo bem. E agora eu volto com vídeos novos. Enfim, e volto com o nome desse canal, que agora vai ter nome, que eu vou chamar de Conversas de Refeição. Sabe quando é que você tá naquela conversa, tipo, você tá num restaurante, num bar, numa festa, com a família ou amigos, enfim, e do nada começa uma conversa extremamente profunda, que dá num lugar gigantesco, tipo, começa do nada, aquela famosa conversa, prometeu nada e me entregou tudo. É exatamente isso que eu quero. Sabe, aquela conversa que quando você sai, você fala, meu Deus, o que foi minha vida até agora? Enfim, então, meu videocast, conversas de restaurante, ou conversas de refeição, chame do que como quiser. Mas eu acho que conversa de refeição fica mais abrangente a qualquer situação. Novamente, para quem não me conhece, oi, meu nome é Lucas, autora do livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta, já é disponível em vários sites de compra e também com desconto na compra direta comigo. Enfim, como sempre, esse é um vídeo sem cortes, e se tiver um corte é só num caso excepcional, mas, mas não tem corte geralmente, só em casos excepcionais, caso aconteça alguma coisa. E nesse vídeo eu falo durante uns 20 minutos sobre alguma coisa aleatória que aconteceu na minha vida, me deu um insight importante e agora eu quero compartilhar com vocês. Enfim, afinal, pensamentos têm que ser postos para fora. Então tá, vamos ao tema de hoje. Eu acredito, eu tô planejando que o nome desse vídeo vai ser O Medo de Ser. Pode ser que eu mude até lá, não sei o que vai acontecer, mas vamos por aí. Primeiramente na contextualização desse vídeo. Eu tive a ideia desse vídeo porque eu tô lendo Pessoas Normais. E pra quem não conhece, até onde eu estou lendo, isso não é spoiler, fala sobre a história de Mary Ann e Connell. Connell, tipo, a mãe do Connell trabalha na casa de Mary Ann e Mary Ann acaba se apaixonando por Connell e Connell é meio tipo aquele menino meio certinho, meio tipo com medo do que as pessoas vão pensar sobre ele. Enfim, e Mary Ann e Connell acabam ficando juntos. E ele tem o maior medo de que as pessoas da escola descubram que eles estão juntos, porque Marianne é tipo a menina é tipo fora da escola, assim, ela não liga tipo pros padrões da escola, pras hierarquias tipo da escola, sabe? Tipo, todo mundo chama ela de estranha, mas ela não tá muito se importando ao mesmo tempo que ela se importa, enfim. Pessoas Normais é simplesmente um livro extremamente complexo e bonito de se ler. Mas enfim. E onde eu queria chegar? Connell. Connell é o ponto chave que vai começar esse vídeo. Connell tem extremamente medo de que descubram na escola que ele tá com Mary Ann. E aí nós entramos no vídeo que é o medo de ser. Então o insight que eu tenho aqui, a pergunta inicial que eu tenho é: por que a gente tem tanto medo de ser? De dizer sobre o que a gente gosta, de falar sobre o que a gente gosta, de ser, simplesmente de ser. É muito bizarro isso, tipo, o quanto a gente tem medo. Muitas vezes a gente cria camadas e camadas infinitas de personalidade só pra esconder, tipo, nossa verdadeira essência. Só pra gente falar, não, tipo, ó, a gente mostra, tipo, por exemplo, na escola, você é uma pessoa, você tem essa versão minha. Em casa, você tem essa versão minha. No trabalho, você tem essa versão minha. Na rua, você tem essa versão minha. Tipo, e muitas vezes nem é só sobre versões, mas muitas vezes sobre como a gente se esconde muito, sabe? Eu, durante muito tempo, eu me escondi, sabe? Tipo, pra me proteger do bullying, pra me proteger das pessoas falando, sabe? Tipo, muita gente julgava como eu era e como eu sou até hoje. Julgamento sempre vai existir. Eu gosto muito de uma frase que diz, é meio que tipo assim, as pessoas vão julgar. Você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão julgar. Então faça o que você quer. E quando eu aprendi isso, foi tudo. E é exatamente isso, sabe? Tipo, eu eu acho que eu acabei me fechando tanto em mim mesmo numa redoma de proteção contra as pessoas que iam me machucar, que eu acabei machucando até pessoas que não mereciam ser machucadas. Comecei a me fechar pra ouvir os outros, porque eu sempre tava nessa defensiva, sabe? E é meio que essa defensiva que, tipo, meio que a sociedade vai criando em volta da gente de tipo, o que você é estranho. Você gosta disso? Você é estranho. Você faz tal coisa? Nossa, você é estranho. E isso entra muito até num tema bem. Bem. Qual a palavra?
bem atual da nossa idade, assim, pelo menos eu tenho 18 anos. Quantos relatos você já escutou de pessoas que não sabem, tipo, por exemplo, qual faculdade ir? E muitas vezes elas escolhem faculdades que não querem só pelo fato de que, tipo, tal faculdade, não vai ser bom, tipo, não vou conseguir chegar onde eu quero, não, essa faculdade vão me julgar por entrar nela, ou se eu vou trabalhar com alguma coisa, ou não, eu não quero fazer a faculdade, mas as pessoas vão me julgar por eu não fazer, tipo, quantas vezes, ó, a pergunta-chave desse vídeo, quantas coisas você já deixou de fazer por medo do que as outras pessoas vão fazer, do que as outras pessoas vão falar? Quantas coisas você já deixou de fazer? E isso nem só em questão de faculdade. Tipo, às vezes você tá numa conversa de roda de amigo e você quer botar um assunto na roda e você não acaba não pondo porque você tem medo do que os outros vão pensar. E muitas vezes, grande parte das vezes, eles também têm esse assunto em comum. Se você chegou a ser amigo dessa pessoa, alguma coisa em comum vocês têm. E muitas vezes você pode não saber, mas você acaba encontrando pessoas que também gostam desse mesmo assunto quando você tem a coragem de botar esse assunto na roda. E você acaba, caramba, você gostava disso? Eu gostava, você não falava, você nunca falou nada. E é sempre isso. A gente acaba não percebendo que outras pessoas podem gostar de coisas que a gente gosta, porque a gente tem medo de certas coisas, assim, sabe? A gente às vezes tem medo de falar sobre o que a gente gosta e muitas vezes vontade de ser, de se vestir, de se vestir como a gente gosta, de expor a nossa personalidade. E eu falo isso até com uma autocrítica, assim. Eu só fui ser eu mesmo, acho que de verdade, há pouco tempo atrás. Eu só fui ter liberdade para me expressar, acho que na mais verdadeira essência esse ano, assim. Porque antes eu era bem fechado mesmo. Então não julgo se você é. Todo mundo tem um tempo. Aliás, isso é uma frase até muito boa que falam, tipo, não adianta você tentar forçar a borboleta a sair do casulo, você só vai matar. Então você tem, todo mundo tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de quando vai se desabrochar, quando vai se, tipo, sabe? Enfim. Não vale a pena a gente tentar forçar isso. Eu acabei me forçando muitas vezes. Pra eu me mostrar, pra eu me ser eu mesmo, eu acabei me forçando muitas vezes a fazer até as coisas que eu não queria. Mas isso gera muito machucado. Então não façam isso, dê o seu tempo. Dê seu tempo, assim. Acho que a única coisa, acho que a única dica, assim, mais assim, é se permita dentro do que é saudável pra você. Porque muitas vezes a gente faz assim, tipo, a gente bota uma meta assim, ó. Por exemplo, eu vou ser mais sociável. Tá, beleza, eu vou ser mais sociável. Mas só que tem vez que, tipo, você acaba se forçando a entrar em grupos que você não quer, você se força a falar coisas que você não quer, só pra você se ver encaixado dentro daquilo. E não é isso, sabe? A coisa tem que fluir, tem que ser gostoso de ser. Se você, por exemplo, quer ser mais sociável, tem que ser gostoso pra você. Então, tipo, se você tá sentindo que você não tá bem, se você tá sentindo que você não tá fluindo, fica no seu canto, espera, mas tenta. O negócio é se permita, mas de uma forma saudável. Tipo, isso é extremamente hipócrita e eu só me vem o discurso do filme da Barbie no meu, na minha cabeça. Mas em questão de tentar, às vezes a gente tem que se forçar a fazer algumas coisas assim. E isso é cansativo. É cansativo tentar se forçar. Mas quando você consegue, fica bem. Você vai se agradecer por não ter desistido de quem você é. E isso vale também até pra, tipo, pra coisas em geral, sabe? Não só ser sociável, mas muitas vezes, tipo, um passo decisivo na sua vida. Tipo, por exemplo, se eu não tivesse tido a coragem de expor meus sentimentos e tá falando, eu não teria escrito um livro, eu não estaria gravando vídeos aqui. E olha que eu nem sou tão famoso ainda. Eu tô no caminho ainda. Tô no caminho. Tem uma caminhada ainda. Ainda não cheguei no momento em que Livre Resenhas vai ler um livro meu. Mas eu vou chegar nesse ponto. Mas é isso, eu acho, sabe? Tipo, a gente criou muito esse medo de ser.
A gente nasceu numa sociedade que a todo momento a gente é obrigado a esconder que a gente é. A gente vive num mundo em que muitas vezes o diferente é escorraçado, é maltratado, é menosprezado, enfim. Isso até muito vale pra comunidade LGBTQIAPN+. Quantos jovens gays, lésbicas, bissexuais se escondem durante anos numa camada de personalidade para não se expor e não falar, não, esse sou eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Tipo, muitas das pessoas dessa comunidade vivem anos e anos se escondendo porque tem medo do que vão dizer, tem medo de sair do armário porque acham que a sociedade realmente muitas vezes é malvada. Vão ter pessoas que vão te criticar, vão ter pessoas que vão te achar estranho, vão ter pessoas que vão olhar com olhos ruins. Mas também acho que tem muito outro lado das pessoas que a gente acaba não vendo, que tem muita pessoa que vai te acolher. Vai ter muita pessoa que vai falar, ah, que legal. Vai falar, nossa, ó, gostei de você, gosto do seu jeito, gosto da sua energia. Acho que isso inclusive é um dos uma das uma dos adjetivos mais bonitos você falar assim, tipo, um dos elogios. Um dos elogios mais bonitos que acho que existe é falar, a sua energia é muito boa. Quando você fala isso já. Porque, tipo, realmente, tem muitas vezes que você se esconde e você esconde a sua energia. E muitas vezes a energia que você tem na sua essência é o que realmente é legal. É o que realmente vai atrair pessoas. É essa luz aí, sim. Tipo, cada um tem o seu jeito de ser luz. E se você esconde essa luz, o mundo nunca vai ver o quanto você é uma pessoa incrível, sabe? E todo mundo é incrível. A seu modo, todo mundo tem o. A seu modo, cada um tem o seu jeito de brilhar. E, tipo, se você não se permitir um pouco dessa sua luz sair, você nunca vai saber. E essa luz pode vir de jeitos diferentes. Tipo, pode ser num jeito. Às vezes você tem um jeito meio maluquinho. Que muitas vezes as pessoas vão gostar de você. Você acha que você, nossa, eu tô sendo louco. Mas na verdade você é simplesmente uma pessoa extremamente carismática. Você vai falar, nossa, as pessoas vão me achar louco. Mas na verdade você é carismático. Ou às vezes você tem ideias que fala, nossa, essa ideia é muito maluca, as pessoas não vão gostar. Na verdade é uma ideia brilhante. Só que você tem medo de expor porque você acha que vai dar ruim. Ou às vezes você tem um gosto muito diferente, você tem um pensamento muito diferente e você não bota pra fora. Só que se você não botar e tentar apagar pra ver o que vai acontecer, você nunca vai conseguir. Eu aprendi isso muitas vezes da pior forma. Então, tipo, acho que vale a pena tentar, tipo, falar, não, eu vou pagar pra ver. Eu quero chegar no final disso. Se não der certo, não deu, tudo bem. Tá tudo bem se não der certo. Sabe, a gente acho que tem que. Uma coisa que. Um insight muito importante que eu percebi, é. A gente tem que entender que a vida continua depois. A vida continua. E tipo, isso eu não falo. Eu sou uma mente extremamente ansiosa. Então sempre que eu dou exemplos, sempre que eu dou falas, eu já imagino o exemplo mais extremo possível. Tipo, ah, então eu vou tentar pular de uma ponte hoje, ver se eu sobrevivo a uma queda de 200 metros numa cachoeira. Não, não é esse tipo de exemplo que eu tô falando. Eu tô falando de expor, muitas vezes expor uma ideia, muitas vezes falar alguma coisa na sua roda de amigos, uma coisa sensata. Não vamos fazer desumanidades, por favor. Mas eu tô falando disso e perdi o fio da meada, mas é exatamente isso. Ah, lembrei. Mas é exatamente isso, sabe? É o pagar pra ver, sabe? Tentar, sabe? Se a gente nunca tentar, acho que a gente nunca vai ver acontecer, sabe? Tipo, você nunca vai saber se você é um bom escritor se você nunca tentar escrever um livro. Você nunca vai saber se você é um bom pintor se você nunca pintar um quadro. Você nunca vai saber se você é um bom pensador, um bom filósofo se você não expor uma ideia um dia numa conversa. E muitas vezes acho que a gente pensa que as ideias mais. A gente tem. As ideias nossas vão ser extremamente repudiadas. As pessoas vão falar, nossa, ah. Mas no máximo acho que as pessoas vão ignorar. Se não gostar, vai ignorar e quem gostar vai falar. Nossa, que legal essa ideia, gostei do que você falou. E exatamente acho que o fato da gente se permitir. Vamos nos permitir.
Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir, já diria Lulu Santos. E é exatamente isso, sabe? Acho que às vezes a gente pensa que. Acho que às vezes isso vale muito pra mim, eu falo muito disso. A gente às vezes acho que pensa que a nossa zona de conforto é a gente. É quando a gente tá tipo, eu vou cuidar de mim. Então eu tô na minha zona de conforto, eu vou me cuidar de mim porque eu tô na minha zona de conforto. Não. Muitas vezes o seu cuidar de você mesmo é sair da sua zona de conforto e se permitir viver. E eu falo isso como uma pessoa que muitas vezes não me permite viver. Acho que muitas vezes é isso, sabe? O nosso, às vezes é o que a gente precisa, o que a gente precisa para curar é a gente se permitir ser. E isso tá muito dentro da gente. Acho que muitas vezes a gente procura respostas do exterior que na verdade estão dentro da gente. Acho que na verdade tudo tá dentro da gente. Tudo tá dentro da gente. A, que nem a frase, assim, a beleza. Acho que é uma frase. Não lembro de qual crença que é essa frase, assim. Mas que fala que a beleza que você vê no outro é um reflexo do que tá dentro de você. Então muitas vezes você admira uma pessoa que é extremamente carismática, é porque você pode ser carismático. Se você admira uma pessoa que é corajosa, é porque você pode ser corajoso. Só que você nunca vai ser se você não se permitir ser, sabe? E muitas vezes a gente tem que dar esse conforto pra nós mesmos e acreditar, falar, não, eu posso ser feliz. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser amado, eu mereço ser uma pessoa, eu mereço ser o protagonista da minha vida. Como diria Gumball, o Incrível Mundo de Gumball, você quer ser o protagonista ou você quer ser o figurante da vida? E eu levo essa frase pra vida toda, inclusive. O Incrível Mundo de Gumball é um desenho que eu super recomendo pra pessoas jovens, crianças que são muito maduras e têm pensamentos profundos o tempo todo. Assistam o Incrível Mundo de Gumball, porque só tem insights incríveis naquele desenho. Mas voltando. Acho que é exatamente isso, sabe? Tipo, às vezes a gente tem que se permitir ser o protagonista. A gente tem que se arriscar. Porque a vida é arriscar, sabe? A vida é arriscar, a vida é tentar, a vida é não desistir. Isso é o que mais falam, assim, sabe? Você tem que sempre estar tentando mudar, sempre estar tentando assim, mas você tem que sempre tentar se arriscar e não ter o medo de ser. Não faça como o Connell, que teve medo durante muito tempo de assumir a Marianne. Não tenha medo de se assumir. Sei que muitas vezes é difícil eu falar aqui, é muito fácil eu falar, mas muitas vezes a gente tem. E é um processo demorado. É um processo demorado, principalmente se você tá tentando ser saudável consigo mesmo. Se você tá tentando se você quer ser saudável consigo mesmo e ao mesmo tempo se arriscar, é um processo demorado. Não espere que do dia pra noite você vai se tornar a pessoa mais comunicativa e mais sábia e mais, enfim. Pra você chegar onde você quer, é muito fácil você ver o ponto final da história, mas tem todo um caminho aqui. E vale a pena cada caminho, cada passo trilhado. Então, se você quer ser uma pessoa que não tem medo de ser você mesmo, começa pequeno. Você vai ter. Alguma hora você vai ter que começar. Se você quer não ter medo de si mesmo, você vai ter que começar. Tipo, por exemplo, você gosta de escrever e você quer expor as suas ideias para o mundo. Comece escrevendo um pequeno texto, uma pequena história e mostra para uma outra pessoa. Ou outra pessoa. E muitas vezes não mostre para pessoas parecidas, mostre para pessoas diferentes. Porque muitas vezes uma pode não gostar e outra pode gostar. E mesmo se as duas não gostar, tenta. Se você não tentar, é que nem tipo quando eu escrevo. Um livro não é tão bom quanto o segundo. E o segundo não vai ser tão bom quanto o terceiro, porque as nossas habilidades vão aumentando. É exatamente tipo aquela coisa, tipo, que você foca, você aumenta. É o fake it till you make it. Tipo, se você não tem. Finja que você é alguma coisa até você conseguir ser aquela coisa. E é um processo demorado, não espere que você vai conseguir ser isso do dia pra noite. É um processo. É um processo. Algumas pessoas vão ser mais rápidas que outras, mas se você nunca começar, você nunca vai chegar no fim. Tem histórias que vale a pena. Tem muita história que vale a pena você escutar, ler, assistir, principalmente se essa história for a sua. Vale a pena você viver a sua própria história. E isso vai de tudo, sabe? Muitas vezes
plot twist da sua história é se assumir como uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+, ou às vezes o plot twist da sua vida é escrever um livro, uma vez o plot da sua vida é entrar numa conversa e expor a sua ideia, o plot twist da sua vida pode ser no meio de um casamento, você fazendo um discurso pro noivo e pra noiva. É a sua vida. Mas você só vai saber qual que é a história da sua vida se você viver. E se você ficar se escondendo de si mesmo, você nunca vai... Isso entra num ponto, aspas, parênteses, um ponto muito importante que é, para você conhecer você mesmo, não negue a sua sombra. Isso é uma coisa que demorei muito pra entender. Demorei muito. Não negue a sua sombra. Tipo, tem muitas vezes que a sua sombra é irritante, o seu medo... Ai. Opa. Você às vezes não quer conviver, você não quer entender os seus medos, você não quer entender... Você não quer entender aquilo que te faz mal, você não quer entender, você quer simplesmente ignorar. Muitas vezes a sua sombra. Mas você tem que entender a sua sombra. Se você não fizer as pazes com você mesmo, você nunca vai conseguir chegar onde você quer. A gente tem que entender que a gente é um conjunto de luz e sombra. Nossas qualidades e nossos defeitos. Nossos defeitos existem porque nossas qualidades existem. Nossas qualidades existem porque nossos defeitos existem. É muito engraçado às vezes. Até eu penso assim. É um insight muito importante. Eu não lembro se eu li ou se isso veio da minha cabeça, mas eu tenho quase certeza que veio da minha cabeça. Mas se não veio, desculpa. Que fala assim, tipo, se eu pudesse voltar no passado e mudar qualquer coisa, eu não mudaria. Não mudaria. Mas eu vou explicar. Isso parece um pouco narcisista da minha parte, mas eu vou te explicar por quê. Pensa assim. Se você pudesse voltar no passado e mudar qualquer coisa, se você mudasse essa pequena coisa, provavelmente você mudaria aquilo que mais te faz sentir ranço de si mesmo. Provavelmente seria o que você mudaria. 99% dos casos deve ser isso. Aquele pequeno momento que mais te incomoda. Mas é justo, se você mudasse esse momento, toda a linha temporal mudaria. E esse pequeno acontecimento, que é o que realmente fez toda a sua linha temporal ser de uma forma, vai estar estragado. Então, geralmente, o momento que você mais se culpa por ter tido é justamente o momento que mais te ensinou. Profundo, bem... Essa frase foi forte, hein? Frase foi forte. Vou anotar aqui com Lucas 2023. Filósofo. Mas então... Mas é justamente isso, sabe? Muitas vezes as coisas que a gente mais se arrepende de ter feito, muitas vezes são aquelas que mais nos ensinaram. E são exatamente essas pequenas coisas que você tem que tentar... Você tem que aprender com essas coisas, sabe? Tipo... Não vale a pena você querer apagar as suas sombras, porque elas fazem parte de você. Muitas vezes... Ó, um exemplo assim. Um exemplo assim. Deixa eu pensar assim. Uma sombra minha é que às vezes eu sou um pouco impulsivo. Às vezes eu sou um pouco impulsivo. Às vezes eu sou um pouco protetivo demais com as pessoas que eu gosto. E... Só que isso é uma sombra pra mim. Às vezes eu fico nervoso de verdade. Eu fico muito bravo às vezes quando eu vejo alguma coisa ruim. E eu estouro mesmo. Tipo, às vezes eu estouro de verdade. Às vezes não parece. Eu pareço ser uma pessoa extremamente calma, mas eu não sou. E eu sinto que muitas vezes é essa sombra, porque muitas vezes eu falo coisas que eu não deveria falar porque eu tô com raiva. Mas ao mesmo tempo que essa é minha sombra, eu sei que parte dela tá na minha luz. Porque eu penso, eu sou uma pessoa extremamente protetiva. Proteger as pessoas que você gosta é uma luz. Você é uma alma boa, você protege as pessoas que você gosta. Não é algo ruim. Se eu não... E aí que tá, é encontrar esse equilíbrio. É aí que tá. E é nesse momento que a nossa saúde mental vai pro saco. Tentar entender o equilíbrio. É nesse momento do equilíbrio. É exatamente isso. O engraçado de toda essa história é... O problema não é você entender a sua sombra ou você entender a sua luz.
O grande problema é você achar o equilíbrio entre esses dois. E você saber quando usar a sua sombra e quando você usar essa luz. Porque as duas são extremamente importantes para sua vida. As duas são extremamente importantes. Não adianta você querer apagar a sua sombra ou querer apagar a sua luz. Faz parte da sua essência. Faz parte da sua essência. Já diria Sirius Black, o mundo não é dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Todos temos luz e sombras dentro de nós. O que importa é com qual lado você vai agir. Até aí você veria que se não existisse isso, não existiriam anti-heróis. Não existiriam heróis. Anti-heróis, na verdade, são acho que as pessoas mais parecidas. Acho que é por isso que as pessoas gostam muitas vezes de anti-heróis. Porque anti-heróis são, na verdade, as pessoas mais parecidas com o ser humano. Que é aquela pessoa que não é nem um santo e também não é nem um demônio. É uma pessoa que tá ali no meio. Se ela precisar destruir a cidade pra proteger alguém, ela vai destruir e vai fazer zoação no meio. Isso é o que mais parece com o ser humano. Não chega a ser o super-herói, porque o super-herói seria aquele estereótipo de uma pessoa pura, o salvador da pátria. E não seria um vilão, porque o vilão é extremamente ruim e muitas vezes alguns vilões são movidos simplesmente pelo ódio de querer dominar o mundo. Não todos. Tem muitos que têm muitas histórias boas. Vilões têm muitas histórias boas. Assim como heróis também tem. Mas os anti-heróis em si, acho que são os que mais parecem com a humanidade. Porque eles não são bons nem ruins. Isso entra muito num assunto que eu acho muito engraçado de perceber. Quando se fala no tópico extraterrestre, muitas pessoas vão falar: ah, mas se o extraterrestre aparecesse na Terra, eles vão destruir o mundo. Ou não, eles vão ser bons, eles vão fazer não sei o que. E se não... nem o ser humano... Tudo bem que ETs provavelmente devem ser um ser extremamente evoluído. Mas não tem como você falar se uma espécie é boa ou se é ruim. A gente tem um exemplo de nós que existem seres humanos bons e seres humanos ruins. Existem humano que é o próprio coisa ruim pessoa e tem ser humano que é extremamente bom. Então, tipo, não tem como muitas vezes você definir o que é bom e o que é ruim. Por isso que eu volto ao fato de é importante você entender a sua luz e a sua sombra. Só entendendo os seus dois lados é que você vai conseguir ser verdadeiro consigo mesmo. Porque você tem que, antes de você ser você mesmo, você precisa entender quem você é pra valer. E entender quem você é pra valer é coisa de dias de conversa interna, é dias de tentando entender anos, décadas. Tem muita gente, tem muitos, com certeza deve ter na planeta Terra muito velhinho de 70 anos que não sabe quem é. E deve ter criança de 5 anos de idade que já sabe quem é. Só vai do quanto você se permite se entender. Muitas vezes a frase da coisa é: tenha interesse em você como você tem interesse nos outros. Porque você com certeza tem muita coisa legal dele. Ninguém é um tédio completo, um livro em branco. Todo mundo tem cicatrizes que tem boas histórias, todo mundo tem lágrimas que tem boas histórias, todo mundo tem risadas que tem boas histórias. Todo ser humano tem uma história. Todo ser, na verdade, tem uma história. Todo ser, até uma árvore tem uma história, uma pedra tem uma história, uma pantufa tem uma história. Quantas pessoas não demoraram pra costurar cada pedaço? E a lã? A almofada que tem aqui dentro veio de uma lã de uma ovelha. A ovelha tem uma história, isso aqui tem uma história. É que nem o livro Alquimista do Paulo Coelho, tudo tem uma alma. Tudo nesse mundo tem uma alma. E tudo tá conectado com a alma do mundo. É a história de O Alquimista, leia. Eu não vou dar muito spoiler. Mas é um livro extremamente sensível. Inclusive eu fiz um outro vídeo que fala sobre o livro mais sensível que eu já li em toda a minha vida, que eu falo sobre o Alquimista. Mas enfim, é isso. E isso volta para o nosso tópico inicial desse vídeo, que é o medo de ser. Você é uma pessoa... Você que está assistindo aqui, com certeza é uma pessoa incrível. Você tem muita história. Você tem histórias que fazem chorar, você tem histórias que fazem rir. Você só precisa encontrar as pessoas que vão querer escutar. Não acredite que você não é uma história que não merece ser contada. Todo mundo é uma história que merece ser contada. Não acredite. Se você tá vivendo num meio de pessoas que acham que você não é uma história que merece ser contada, é porque você tá nesse meio errado. E você não sabe, as pessoas que estão do seu lado não sabem apreciar a pessoa que você é. Essa é a grande verdade. Todo mundo merece ser apreciado.
Todo mundo tem histórias que merecem ser apreciadas, todo mundo tem lados a ser entendido e ser escutado, todo mundo tem pensamentos legais para compartilhar. Não esconda quem você é. Não esconda quem você é. Vale a pena você tentar viver a vida. E aí que tá o medo de ser. Não tenha medo de ser você mesmo, porque a sua essência é o que te faz brilhar. E se você nunca brilhar, você nunca vai ter a oportunidade de viver grandes histórias. E aí que tá. Quando eu falo viver grandes histórias, muitas vezes você pode... As pessoas vão falar, nossa, é algo muito grande. Mas não. Olha, eu não sou uma pessoa que vai saber qual que é a sua história. E eu não tô aqui pra te mostrar um caminho mágico que vai te levar até a tua história. Mas a única dica que eu quero, a coisa que eu quero que entre na sua cabeça e que você leve esse insight, que você mastigue esse pensamento, assim, podemos falar, é: a sua história começa a ser contada a partir do momento que você permite sua essência brilhar. Essa é a frase que eu quero que você entenda. Eu não sei qual é a sua história. E não é meu trabalho tentar te mostrar qual que é a sua história. Porque a sua história é uma coisa que você tem que viver. Mas você só vai viver essa história quando você deixar a sua essência brilhar. E quando eu digo a sua essência brilhar, não digo que você precisa ser a pessoa mais comunicativa e falar com todo mundo. Muitas vezes mostrar a sua essência é algo tipo fazer tipo um vídeo. É você começar a gravar vídeo pra internet. Ou você começar a criar um Instagram de textos. Ou é você encontrar num dia uma velhinha e ajudar ela a pegar uma laranja que caiu do chão e ela te mostrar alguma coisa incrível. Coisas assim acontecem. Não é fantasia, não. Mas é verdade. Tipo, parece meio tópico, fantasioso. Tipo um negócio tipo Miraculous. A Marinette ajudou o velhinho lá a atravessar a rua, ela vira Ladybug. Mas o pior é que acontecem coisas assim. Que acontecem. Coisas assim acontecem. Tipo, claro, você não vai virar Ladybug e achar um Cat Noir na vida. Também não é assim. Mas existe essa magia do mundo que, se você permitir que a sua essência haja em você, coisas boas acontecem. Mas você precisa saber qual que é a sua essência. Por exemplo, a sua essência é espalhar arte, então seja arte. Sua essência é contar histórias, seja uma história. Sua essência é falar, fale. Sua essência é expor ideias, exponha. Sua essência é ensinar, ensine. A sua essência é dar ideias, dê ideias. A grande coisa é, quando a gente é pequeno, a gente sabe o que a gente gosta de fazer. Só que aí a gente vai achando que geralmente as coisas que a gente gosta podem ser consideradas estranhas. E a gente guarda isso bem lá no fundinho do coração. Só que a gente sabe que tá lá. Aquela coisa continua a bater, a palpitar aqui dentro. Permita que a sua criança fale com você e te mostre o que você gosta. O seu passado não pode ser o seu inimigo. Tem que ser um livro que você revisita sempre que precisa ver alguma coisa. A grande frase é que a resposta está dentro de você. Se você precisa de uma resposta, a resposta está dentro de você. Se permita escutar. Se permita escutar-se. E as pessoas te escutarão. Ame a si mesmo e as pessoas vão te amar. E aí a gente volta pro primeiro tópico desse vídeo, que é o grande título desse vídeo, que é: não tenha medo de ser. Seja. De alguma forma ou de outra. Faz tipo que nem água. Eu gosto do exemplo de água, que é tipo, a água sempre acha um jeito, sabe, de entrar. Tipo, por exemplo, você tem uma parede de pedra. A água, se ela começar a infiltrar, ela vai achar o caminhozinho dela por entre as pedrinhas e vai conseguir chegar em algum lugar. Seja muito como a água. A água, ela faz o que ela pode com o que ela tem. Ela vai achando os caminhos dela com o que ela tem e com a fluidez dela. E é exatamente isso. Por exemplo, tipo, vai achando pequenas brechas para mostrar quem você é de verdade. Se você tá com medo de mostrar quem você é, vai achando quem você é de verdade. Vai achando pequenas brechas para você expor a sua verdade. Porque a sua verdade vale a pena ser exposta.
E se a sua verdade estiver errada, você vai achar vários sinais que ela tá errada. Se ela estiver certa, você vai achar vários sinais que ela tá certa. Só não tenha medo. Sabe? Tipo, a vida é uma coisa que vale a pena você pagar pra ver. A vida é uma coisa que vale a pena ver. Esqueça aquele discurso de que a vida é uma merda. Esqueça esse discurso. A vida não é uma merda. A vida é incrível. Você só precisa se permitir ver a vida dessa forma. Tipo, por mais difícil que possa ser as coisas muitas vezes. Eu sei o quanto é difícil ver. Eu sei que muitas pessoas podem estar em dificuldades grandes, assim. Mas permita ser você mesmo. Pra você conseguir ver a vida dessa forma. Quando você entender você mesmo, você vai ter entendido tudo. Mas antes de entender o mundo, você precisa entender você mesmo. Senão você não chega a lugar nenhum. E é isso. Acho que é isso. Acho que essa frase é boa pra terminar o vídeo. Conheça a si mesmo pra conhecer o mundo. Essa é a grande verdade, porque a vida realmente é um reflexo do que você vê lá, do que você vê aqui dentro. E tenha vontade de conhecer a você mesmo como você conhece. Principalmente se você é um people pleaser. Se você é um people pleaser, seja people pleaser com você mesmo, porque vale a pena você tentar se conhecer. Vale a pena. O vídeo tá ficando longo, já vai pra 40 minutos, então eu vou acabando por aqui. Espero que dessa baboseira toda que eu tenha falado, alguma coisa boa pode ter saído. Me perdoe se eu falei alguma coisa errada, mas espero que alguma coisa boa você tenha absorvido de tudo isso. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.